O casal completaria 25 anos de casamento, mas Helena nem desconfiava que o marido escolhia suas roupas. Ela terminou de anotar o último dígito do orçamento para a comemoração e reclinou-se na cadeira, observando o valor final: 180 mil rublos só pelo restaurante. Nem um centavo reservado para imprevistos. Os raios de sol de setembro cortavam como lâminas as pedras da orla do bairro de Vasilevsky, como se avisassem: a festa de prata poderia ser o último dia de sua vida. 180 mil pelo salão do almirantado, 40 convidados. Murmurou, batendo o lápis na mesa. Ainda faltava o bolo, o champanhe. Lá fora, o vento agitava as copas das árvores, arrancando as primeiras folhas amareladas. Helena guardou a calculadora e estendeu a mão até o velho álbum de fotos, encadernado em couro marrom desgastado. Na primeira página, ela e Igor, jovens e cheios de sonhos. Ela com um vestido branco simples, costurado pela mãe com retalhos de tecido barato. Ele em um terno escuro emprestado. Era 1999, o país ainda se recuperava do calote financeiro, mas nos olhos deles brilhava uma esperança tão intensa que daria para iluminar toda São Petersburgo. 25 anos, sussurrou, passando os dedos pela foto brilhante. Quem diria que aguentaríamos tanto tempo juntos? Naquele momento, ouviu-se o barulho da chave girando na fechadura. Helena fechou o álbum e levantou-se para receber o marido. Lena, você não vai acreditar. Igor entrou na cozinha, trazendo consigo uma nuvem de perfume desconhecido. Fiquei 2 dias trabalhando no projeto da escola para a prefeitura, e hoje finalmente aprovaram. Um contrato de 20 milhões. Imagina só! Helena sorriu, notando como a camisa roxa, nova e chamativa, destoava do estilo sóbrio que ele sempre preferira, tom cinza, azul marinho. O cheiro também era diferente, forte, quase juvenil. Parabéns, disse, beijando-lhe a face. Também tenho novidades. Liguei para o almirantado e reservei o salão menor para o dia 15. 40 pessoas como combinamos. Igor serviu-se de água e sentou-se à mesa, folheando distraidamente a lista de convidados. Ah, esqueci de te falar. Acho que devíamos convidar minha nova colega de trabalho, Karina Svetlova. Ela é gerente de relacionamento com clientes, uma profissional muito promissora. Aliás, foi graças a ela que conseguimos fechar esse contrato. Algo estremeceu dentro de Helena. Em 25 anos, eles tinham um círculo de amigos fixo, pessoas de confiança íntimas. Nunca convidavam estranhos para ocasiões familiares. Promissora, repetiu, tentando manter a voz firme. E quantos anos tem essa moça? Uns 28, quem sabe? Igor deu de ombros com falsa indiferença. Que diferença faz? É só uma boa funcionária que merece um reconhecimento. Helena anotou o nome no papel, traçando as letras com cuidado. Karina Svetlova. O nome ficou ali, estranho, como uma mancha de tinta em um terno impecável. Ah, e me inscreve na academia, anunciou Igor, levantando-se. Não posso deixar a saúde de lado nessa idade. Logo teremos netos, preciso estar em forma. Helena o observou sair. Nos últimos tempos, o marido parecia rejuvenescido. Postura ereta, roupas novas, 3 pares de sapatos italianos de couro fino. Na semana passada trouxera para casa um frasco de perfume Armani por 12 mil rublos, valor que antigamente sustentaria a família por uma semana. Papai, você está aí? Ania entrou correndo na cozinha, abraçando o pai. Adivinha o que vou te mostrar? A filha, alta e esbelta com uma trança loira e os mesmos olhos cinzentos da mãe, ainda tinha aquele brilho infantil nos olhos, como quando, criança, mostrava orgulhosa a primeira nota 10 em caligrafia. Deixa eu pensar. Igor fez uma careta brincalhona. Será que é o vestido de noiva? Ania puxou-o pelo braço em direção ao quarto. Mamãe, vem também. Quero mostrar para os dois. Helena seguiu-os, observando as costas largas do marido, vestindo aquela camisa cara, enquanto uma pontada de melancolia lhe apertava o peito. Antes, Igor percebia cada mudança em seu humor, cada preocupação. Agora parecia viver em outro mundo, indiferente à sua angústia. No quarto da filha, sobre a cama, estava estendido um vestido branco, bordado com miúdos grãos de pérola. 80 mil rublos, uma fortuna que há alguns anos seria impensável para eles. Mas por Ania economizaram cada mês, privando-se de tudo. Vou ser a noiva mais linda, exclamava a jovem, ajustando o vestido ao corpo. O Máximo ainda não viu. E decidimos, vamos passar a lua de mel em Sochi. Dizem que o outono lá é maravilhoso. Helena olhava para a filha, e o coração transbordava de ternura. Valerá a pena cada sacrifício, cada economia. 2.800.000 rublos guardados na conta, fruto de 10 anos poupando 15, 20 mil por mês, abdicando de férias,
roupas novas ou reformas. Mamãe, vocês dois viajam depois do casamento? Ania guardou o vestido com cuidado. Não, filha. Não tivemos como, e respondeu Helena, acariciando-lhe os cabelos. Era 1999, morávamos em um quarto de pensão. Você nasceu 2 anos depois, e todo o dinheiro era para o seu enxoval. Igor aproximou-se da janela, perdendo-se na vista dos telhados e cúpulas douradas. O sol da tarde iluminava suas têmporas, e Helena notou surpresa, como os fios brancos haviam aumentado, como as rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. O tempo não perdoava, por mais que ele tentasse enganá-lo com roupas novas e perfumes caros. Agora a gente compensa, disse Igor, de repente. Que tal, depois do aniversário, a gente fazer uma viagem? Turquia, Emirados? E o dinheiro? Helena surpreendeu-se. Todo o nosso fundo é para a festa de Ania. Não se preocupe, ele descartou a objeção com um gesto. Acabei de fechar um contrato de 20 milhões. A bonificação vai ser boa. À noite, depois que Ania saiu para encontrar as amigas, Igor sentou-se na sala com o notebook. Helena pegou o álbum de família e começou a revirar as páginas de uma vida compartilhada. Ali estava o primeiro apartamento, um quartinho minúsculo em uma república na rua Ligovski. Ania, um embrulho pequeno em um cobertor de renda. A casa atual de 3 cômodos em um prédio do estado, conseguida por sua condição de jovem profissional na fábrica onde trabalhava como economista, ainda antes do casamento. Na parede, o retrato severo do avô de Igor, Semyon Vorotsov, veterano de guerra que lutara de Moscou a Berlim, observava tudo. Igor sempre se orgulhara daquele homem. Um homem deve ser como pedra, costumava dizer, olhando para a foto, como meu avô. Ele salvou a família durante o cerco a Leningrado e ainda lutou como herói. Helena fechou o álbum e prestou atenção. Da sala vinham murmúrios abafados. Igor falava ao telefone. Sim, Karinosha, está tudo certo. Não se preocupe, eu resolvo tudo. Claro, nos vemos amanhã. O coração de Helena deu um salto. Karinosha. Então era isso. A tal colega promissora. Ela fechou os olhos, tentando conter a náusea que subia. Seria tão clichê assim? A idade chegando e o demônio batendo a porta. O retrato de Semyon Vorontsov parecia reprová-la com o olhar. Não julgue sem provas, parecia dizer. Junte os fatos, depois decida. Helena levantou-se determinada e dirigiu-se à sala. Ainda teria tempo para entender tudo. Por enquanto, o importante era não deixar transparecer suas suspeitas. Que ele pensasse que ela não sabia de nada. Que continuava acreditando em cada palavra sua. Afinal, 25 anos de casamento a haviam ensinado a ter paciência. E a celebração das bodas de prata era um marco importante demais para ser ofuscado por acusações precipitadas. O tempo colocaria cada coisa em seu lugar. A chuva batia nas calhas, transformando a ilha Vassilevsk em uma aquarela borrada. Helena permanecia junto à janela, perdida na névoa cinzenta. Faltavam apenas 2 semanas para o aniversário, mas não havia nem um grama de alegria festiva em seu coração, apenas um peso que nem nos raros momentos de sono conseguia abandonar. Igor mais uma vez se atrasava. Pela 3ª vez naquela semana. Projeto para a prefeitura, ele dizia. Uma escola para 800 alunos, prazos apertados. Mas chegava em casa com os olhos brilhantes e o cheiro de um perfume estranho impregnado na gola da camisa. Na noite anterior, enquanto ele tomava banho, o celular deixado sobre a mesa de cabeceira emitira um bip de mensagem. Helena nunca revirara as coisas do marido, não era do seu feitio. Mas algo a impeliu a olhar. Na tela, iluminada, lia-se, KS, te espero às 19 horas em ponto no nosso lugar. KS. Karina Svetlova. A colega promissora que ele tanto insistira em convidar para a celebração em família. Mamãe, por que você está no escuro? A voz da filha arrancou Helena dos pensamentos sombrios. Fiquei distraída, Aneca, respondeu, acendendo a luz. Você jantou? Deixei sopa para você. Não tenho fome, a moça deixou-se cair no sofá. Pedimos pizza com o Máximo enquanto discutíamos a disposição dos convidados. Imagina, a tia dele não quer sentar na mesma mesa que o tio. Algum conflito antigo por causa de herança. Enquanto a filha tagarelava sobre os preparativos do casamento, Helena a observava e pensava que até poucos dias atrás, sua maior preocupação era como decorar o salão para as bodas de prata. Agora, a vida que construíra tijolo por tijolo em um quarto de século rachava pelas costuras. O toque da campainha soou inesperadamente alto. Na porta estava Rosa Petrovna, baixa magra, os cabelos grisalhos penteados com esmero e os olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. Mamãe! Helena correu para abraçá-la. Por que não avisou? Eu teria ido buscá-la. Para que avisar?
Rosa Petrovna tirou o casaco com praticidade. Para você começar uma faxina geral? Não sou visita, filha. Vou é para casa. A noite transcorreu em conversas. A Neca mostrava fotos de penteados para noivas. Rosa Petrovna contava as novidades da policlínica onde, apesar de aposentada, ainda trabalhava na recepção. E o Igor? Perguntou por fim quando o relógio bateu 10 horas. No trabalho, respondeu Helena seca. Um projeto grande. Rosa Petrovna fitou a filha com atenção e nada disse, apenas apertou os lábios. 40 anos de medicina a haviam treinado para enxergar o que as pessoas tentavam esconder. Igor chegou às 11, quando a Neca já dormia e Helena tomava chá com a mãe na cozinha. Ele parecia cansado, mas os olhos cintilavam com um brilho febril. Rosa Petrovna cumprimentou-a com genuína alegria. Que surpresa! Veio antes do aniversário? Pensei em visitar minhas meninas, respondeu a mãe, estudando. A Lenoca anda sumida, quase não aparece. E eu trouxe a compota que você pediu, filha, Helena falou rápido. A de morango, lembra? Nos olhos da mãe, leu um pedido mudo, não me denuncie. Rosa Petrovna assentiu quase imperceptivelmente. Quando Igor foi tomar banho, a mãe segurou a mão da filha. O que está acontecendo, Lenoca? Nada, mamãe. Helena desviou o olhar. Só cansaço. Os preparativos, o projeto do Igor. Minha filha, Rosa Petrovna apertou seus dedos. Em 40 anos de clínica vi coisas que você nem imagina. Um homem não muda sem motivo. Ou está doente ou está apaixonado. Não parece doente. Os olhos brilham, a postura é ereta. Logo, é a segunda opção. Helena quis protestar, mas um nó na garganta a impediu. Apenas apertou a mão da mãe com mais força e chorou em silêncio, como fazia na infância quando não queria preocupar os pais. Na manhã seguinte, revirando os bolsos do paletó do marido, encontrou um recibo da joalheria Damas, brincos de ouro com esmeraldas, 85 mil rublos. A data era de 2 dias atrás. Igor não lhe dera brincos nenhum. No porta-cartões, 2 ingressos para o Lago dos Cisnes no Teatro Mariinsky. A data coincidia com uma das noites em que ele alegara trabalhar até tarde. Helena lembrava-se bem daquele dia. Ligara por volta das 8, e ele dissera estar sobre os desenhos no escritório. Mamãe, o que você procura? Rosa Petrovna espiou pela porta do quarto. A verdade, Helena estendeu-lhe o recibo e os ingressos. Olha aqui. A mãe examinou tudo com cuidado e suspirou, pesada. Vai falar com ele? Não. Ainda não, Helena balançou a cabeça. Faltam 2 semanas para o aniversário, depois tem o casamento da Aneca. Não quero estragar tudo. Primeiro, preciso entender até onde isso vai. E o que planeja fazer? Perguntou Rosa Petrovna. Segui-lo, respondeu Helena, firme. Hoje ele disse que ficaria no escritório até às 9. Vamos ver. A mãe abanou a cabeça. Filha, será que não é melhor não saber? Às vezes a ignorância é uma bênção. Não, mamãe, os olhos de Helena endureceram. Preciso saber por que lutei 25 anos, por que economizei cada copeque, por que me neguei tudo. Na memória afloraram os primeiros anos de casamento, o quartinho minúsculo na comunalca onde as paredes gelavam no inverno, Igor chegando depois da meia-noite, exausto de descarregar vagões, a única bico que conseguirá como engenheiro naquela época, ela mesma, correndo de uma aula particular para outra, para pagar a fórmula da Neca. Sonhavam com uma casa própria com lareira com viagens que fariam na velhice. Quando nos aposentarmos, dizia Igor, envolvendo-a no único cobertor que tinham, vamos a todos os lugares que sonhamos, Veneza, Paris, Barcelona. Agora, quando a vida finalmente se ajustara, quando o dinheiro e as perspectivas surgiram, ele estava disposto a pagá-la por uma colega promissora de 28 anos. À noite, deixando a Neca aos cuidados da avó, Helena vestiu um casaco leve e dirigiu-se ao escritório do marido, na Bolshaya Morskaya. Estacionou em uma rua lateral e esperou. Às 7, Igor saiu do prédio, mas não rumou para o carro. Em vez disso, seguiu a passos largos em direção a Nevsky Prospekt. Helena manteve distância, acompanhando. Ele parou em uma floricultura e comprou um buquê de rosas em forma de piano, aqueles que ela adorava, mas que ele só lhe dava em ocasiões especiais, considerando-os um luxo desnecessário. Agora pagará milhares de rublos sem pestanejar. Com as flores, Igor dirigiu-se ao Café Sasti, um lugar aconchegante na Nevsky onde, anos atrás, haviam celebrado 10 anos de casamento. Helena sentiu algo ferver dentro dela. Ele introduzia outra mulher nos lugares de suas memórias compartilhadas, como se apagasse o passado. Através das portas de vidro, viu Igor aproximar-se de uma mesa onde uma jovem loira, esbelta e bem vestida, usava um vestido esmeralda que combinava com os brincos do recibo.
Karina. Helena não tinha dúvidas de que era ela, levantou-se e atirou-se em seus braços. Ele a fez girar pelo café e em seguida beijou-a com ternura, entregando-lhe as flores. Algo se rompeu dentro de Helena. 25 anos de vida conjunta. De lutas, sacrifícios e sonhos construídos lado a lado. E assim, tudo terminava. Num café com uma loira que poderia ser sua filha. Helena virou-se bruscamente e caminhou rápido em direção ao carro, com medo de que as lágrimas rompessem a barreira dos olhos ali mesmo, no meio da Nevsky. Uma única pergunta martelava em sua mente. E agora? O que fazer? Em casa, Rosa Petrovna aguardava. Bastou um olhar para que a mãe entendesse. Os piores pressentimentos haviam se confirmado. Você viu? Perguntou a mãe em voz baixa. Helena apenas assentiu, incapaz de pronunciar uma palavra. O que vai fazer? Vai conversar com ele? Não sei, murmurou afundando-se numa cadeira. Em 2 semanas, seria o aniversário de bodas deles. Depois, o casamento de Aneca. Como poderia destruir tudo agora? Rosa Petrovna serviu-lhe um chá forte e sentou-se à sua frente. Lenocha, você tem 52 anos. É uma mulher forte, a chefe do setor contábil de uma fábrica. Sobreviveu aos anos 90, à falta de dinheiro, às crises. E não vai conseguir lidar com o marido infiel? Não é só isso, mamãe. Helena girava a xícara entre os dedos. Não quero que a Aneca saiba. Não quero estragar o dia dela. E uma parte de mim ainda não acredita. 25 anos juntos. Será que ele seria capaz? Homens nessa idade perdem a cabeça, suspirou Rosa Petrovna. Tem medo de envelhecer. Agarram-se a garotas como se fossem boias salva-vidas. Acham que ao lado de uma jovem vão rejuvenescer também. Helena cobriu o rosto com as mãos. O que eu faço, mamãe? Antes de mais nada, não tome decisões precipitadas. A mãe acariciou seus cabelos. Observe. Reúna informações. Pode ser só um deslumbramento passageiro, que logo passa. Se não for, aí sim a gente pensa no que fazer. Naquele momento, a porta da entrada bateu. Aneca havia voltado. Helena enxugou os olhos às pressas e forçou um sorriso. A filha entrou na cozinha radiante. Mamãe, você não vai acreditar. O Machim e eu encontramos o salão perfeito para o coquetel depois do registro. Aquele restaurantezinho na Fontanka, lembra? Onde a gente foi no seu aniversário ano passado. Eles vão nos dar desconto se a gente... Helena olhava para a filha e pensava que por aquele brilho de felicidade nos olhos dela, seria capaz de suportar qualquer coisa. Até a traição do marido. Até o desmoronamento da própria vida. Mamãe, você está me ouvindo? Aneca espiou seu rosto preocupada. Você está estranha hoje. Tudo bem, meu sol. Helena sorriu com esforço. Só estou um pouco cansada. Continua, estou ouvindo. Pelo canto do olho viu Rosa Petrovna balançando a cabeça, desaprovadora. A mãe sempre fora contra o sacrifício próprio em nome dos outros, mesmo dos filhos. Você não precisa sofrer para que os outros sejam felizes, costumava dizer. Isso não está certo. Mas como explicar à mãe que às vezes não havia escolha? Que a felicidade da filha pesava mais que sua própria paz? Que não podia destruir tudo agora no pior momento possível? Helena aproximou-se da janela. A chuva havia parado, e entre as nuvens rasgadas, o céu estrelado aparecia em fragmentos. Alguma estrela ali, entre aquelas luzes frias, era a sua. E naquele instante parecia tão distante e gelada quanto a possibilidade de ser feliz novamente. A manhã seguinte amanheceu úmida, com aquela umidade petrogradense que penetrava os ossos. Helena subiu ao 2º andar do centro de negócios onde ficava o escritório da Stroidon. Nas mãos, uma pasta com documentos para o pagamento do restaurante, o pretexto oficial. A razão real era outra, ver de perto aquela que havia transformado sua vida em ruínas. As portas de vidro do escritório abriram-se diante dela. Um espaço simples com design moderno, cheiro de café caro, o filho de Igor, criado com esforço conjunto, sacrifícios e sonhos compartilhados. Bom dia. Em que posso ajudar? Uma jovem da recepção levantou-se. Vou até o Igor Semyonovich. Sou a esposa dele. A moça corou visivelmente constrangida. Pode passar. Ele está em seu gabinete, está com a Karina Vladimirovna discutindo o projeto de uma escola. Helena assentiu e dirigiu-se à porta familiar com a placa de diretor. Bateu levemente e sem esperar resposta entrou. Igor estava sentado à sua ampla mesa. Ao seu lado, a jovem loira do Café Felicidade. Ambos curvados sobre plantas baixas, sobressaltaram-se com sua entrada, como se tivessem sido pegos em flagrante. Lena, Igor levantou-se. O que você está fazendo aqui? Trouxe os documentos do pagamento do restaurante, estendeu a pasta, enquanto examinava Karina. Não queria interrompê-lo, mas já que estava ali,
Karina era bonita, não com aquela beleza chamativa que cansa rápido, mas com um encanto delicado, quase comovente. Maçãs do rosto altas, olhos cinzentos grandes, traços finos. Nos ouvidos, os brincos de esmeralda do Adamas, os mesmos da nota fiscal. Desculpe a intrusão. Helena sorriu. Sou Helena, esposa do Igor. Karina, a moça estendeu a mão fina com unhas impecáveis. Muito prazer. O Igor Semyonovitch fala tanto de você. Interessante, pensou Helena. O que exatamente ele conta? Espero que não todos os segredos de família. Seu sorriso ampliou-se. Karina corou, e Igor agitou-se, nervoso. Karinoca, nos deixe por favor. Preciso conversar com minha esposa. Karinoca. Era assim que ele a chamava. Não Karina Vladimirovna, não colega de trabalho. Karinoca. Quando a jovem saiu, Igor virou-se para Helena, impaciente. Por que veio? Podia ter ligado. Eu mesmo buscaria os documentos. Quis tomar um ar, sentou-se na poltrona, observando o gabinete do marido, tão conhecido e de repente estranho. Além disso, fiquei curiosa para conhecer sua colaboradora tão promissora. Lena, Igor esfregou a ponte do nariz. Não comece com isso. Tenho muito trabalho. Claro, ela levantou-se. Não vou atrapalhar. Os documentos você olha em casa. Igor assentiu, aliviado por o diálogo não ter tomado um rumo desagradável. Ao sair do gabinete, Helena não seguiu para a saída. Em vez disso, virou à esquerda, rumo ao corredor que levava ao banheiro feminino, e escondeu-se atrás de uma alta palmeira decorativa. De lá, via a porta do gabinete de Igor e pela fresta entreaberta, ouvia as vozes. Karina voltou quase imediatamente. Você tem certeza de que ela não desconfia de nada? Sua voz soava ansiosa. Absolutamente, respondeu Igor, seguro. A Lena está tão absorvida com os preparativos do aniversário e do casamento da Aneca que não percebe nada ao redor. E se ela desconfiar? Se descobrir? A voz de Igor endureceu. Não se preocupe. O problema com a Lena se resolverá sozinho. Depois do banquete, tudo mudará, e ficaremos juntos para sempre. Helena levou a mão à boca para abafar um grito. O problema com a Lena se resolverá sozinho. O que isso queria dizer? Divórcio? Ou algo pior? O telefone de Igor tocou. Do gabinete só se ouvia a voz dele. Sim, doutor. Sim, lembro-me da confidencialidade. Amanhã passo para buscar a receita. Obrigado pela consulta. Receita? Do que ele estava falando? Helena saiu furtivamente de seu esconderijo e deixou o escritório sem se despedir. A cabeça latejava com perguntas sem resposta, suspeitas vagas que ela temia colocar em palavras. Em casa, sentou-se diante do computador, aquele que usava com Igor. Nunca antes havia fuçado em seus e-mails, respeitando sua privacidade. Mas agora se tratava da sua vida. Literalmente. A senha veio da intuição. A data de nascimento de Karina, que ouvirá na conversa. 17 de abril de 1996. 1704-1996. A caixa de entrada abriu-se, confirmando seus piores medos. Helena então começou a ler. Os últimos e-mails estavam ali, expostos na tela como facas cravadas no peito. Helena percorreu a lista com os dedos trêmulos até congelar ao ver o nome da clínica. O assunto da mensagem era sucinto. Consulta sobre questão M. O corpo do e-mail, assinado por um tal DN. Sokolov, consultor, não deixava margem para dúvidas. Prezado Igor Semyonovitch, em resposta à sua solicitação, informo que fenobarbital na dose de 200 mg combinado com álcool provoca depressão do centro respiratório. O óbito ocorre entre 15 e 20 minutos. Atenciosamente DN, Sokolov. A resposta de Igor era curtíssima, quase clínica, entendido. Parecerá um ataque cardíaco pelo estresse. O mundo girou. Helena sentiu o estômago revirar enquanto as palavras martelavam em sua mente. Matar? Ele queria matá-la. Com mãos que mal obedeciam, abriu o mensageiro vinculado à conta de Igor. A conversa com Karina estava salva nos favoritos, longa, repleta de promessas e planos para um futuro que não incluía ela. Sônico, aguente só mais um pouco. Depois do jubileu, ficaremos juntos para sempre, escreveu Igor. E se algo der errado? Questionava Karina, assustada. Tenho medo, Igorok. Não se preocupe. O médico disse que parecerá natural. Ninguém desconfiará. Os dedos de Helena tremeram com mais força. O frio invadiu suas veias, gelando o ar por dentro. 25 anos de casamento, e o homem ao seu lado era um estranho, capaz de calcular sua morte a sangue frio, trocando-a por uma amante mais jovem. Ao procurar por documentos, deparou-se com um arquivo chamado testamento_novo.pdf. Ao abri-lo, o ar faltou em seus pulmões.
O documento, datado de 15 de agosto e devidamente autenticado, deixava claro: todo o patrimônio, imóveis, participações na empresa, contas bancárias, era legado a Karina Vladimirovna Svetlova. Helena fechou o notebook com um golpe seco e recostou-se na cadeira, como se o peso da traição a esmagasse contra o encosto. O ar na sala tornou-se denso e irrespirável. Abriu a janela, mas nem o vento cortante de setembro trouxe alívio. A verdade se montava como um quebra-cabeça macabro. Igor planejava envenená-la durante o jantar de aniversário, diante de todos, para que sua morte fosse atribuída a um ataque cardíaco pelo nervosismo. Depois herdaria tudo, inclusive as economias para o casamento de Aneca, e dividiria com a amante. A filha ficaria sem mãe justamente na véspera do próprio casamento. Helena cobriu o rosto com as mãos. Ondas de náusea a atingiam, e pontos escuros dançavam diante dos olhos. Como era possível? Como o homem com quem dividira metade da vida se transformará naquele monstro? Quando o choque inicial passou, um pensamento a golpeou: Aneca. Sua menina ficaria órfã de mãe, abandonada pelo próprio pai. A filha que desde pequena sempre buscará mais o colo materno do que o paterno. Que nunca saberia a verdade sobre quem lhe roubara a pessoa mais querida. Não, sussurrou Helena, cerrando os punhos. Não, isso não vai acontecer. Ergueu-se e aproximou-se do retrato do avô Semyon, pendurado na sala de estar. O rosto severo do veterano de guerra que enfrentará o fronte sem recuar, parecia observá-la com uma reprovação silenciosa. O que ele diria ao descobrir que seu neto planejava assassinar a própria esposa? A memória a levou de volta à infância. O pai, professor de história, rígido mas justo: o mal deve ser enfrentado, Lenocha, mas com inteligência, não com emoções. As emoções nublam a razão, e contra a escuridão precisamos de uma mente clara. E a avó, frágil sobrevivente do cerco a Leningrado, que salvara crianças de um prédio em chamas durante os bombardeios. Desesperar é um luxo que não podemos nos dar. Quando tudo desaba, você deve ficar ainda mais forte. Helena endireitou os ombros. Em sua família não havia espaço para covardes. Ela também não seria uma vítima. Não me entregarei assim, disse, fitando os olhos do avô no retrato. Vou lutar. Um plano começou a se delinear em sua mente, preciso e implacável. Reunir provas, copiar todas as mensagens, gravar conversas, fotografar o testamento. Mas o som da porta da frente se abrindo a arrancou dos pensamentos. Era Aneca, as bochechas coradas pelo vento frio, os olhos brilhando de felicidade. Mamãe, você não vai acreditar. O Maxim e eu mudamos de ideia. Em vez de Sochi, vamos para a Grécia. O tio dele trabalha numa agência e conseguiu 50% de desconto. Atenas, Santorini, Creta. Helena olhou para a filha, tão radiante, tão alheia ao pesadelo que se armava ao seu redor, e sentiu o coração se partir. Ela precisa sobreviver. Por Aneca, por si mesma, pela memória de todos que lutaram antes dela. Que ideia maravilhosa, Sônico disse, abraçando-a com força, inalando o cheiro de juventude e esperança em seus cabelos. A Grécia é perfeita para a lua de mel. À noite, depois que Aneca saiu para encontrar a amiga e Rosa Petrovna adormeceu em seu quarto, Igor chegou. Helena forçou um sorriso, o mesmo que praticara por 25 anos. Tudo bem? Como foi o dia? Normal, respondeu ele, esticando a mão para pegar o saleiro. Os documentos estão em ordem. Amanhã transfiro o dinheiro para o restaurante. Ótimo, disse ela sentando-se à sua frente. E o projeto da escola? Alguma novidade? O rosto de Igor se animou. Sim. Os últimos desenhos serão entregues em breve. Ah, Karina, você a conheceu hoje, não é? Ela é incrível com a papelada. Sozinha, fez em uma semana o que outros levariam um mês. Realmente parece muito competente, concordou Helena, tomando um gole de água para disfarçar a tremor na voz. E vai longe. Mais longe do que você imagina, pensou, mas permaneceu em silêncio. Deitada ao lado do marido naquela noite, não conseguiu fechar os olhos. A poucos centímetros dela, o homem que respirava tranquilamente era uma ameaça mortal. Ele planejava seu assassinato com a mesma frialdade com que organizava uma obra. Cálculos, consultas, atenção aos detalhes. Helena fitava o teto, refletindo sobre como sua vida virou do avesso em poucos dias. Uma semana antes, sua maior preocupação era o cardápio do jubileu. Agora, arquitetava um plano para salvar a própria vida. Virou-se de lado, observando o rosto adormecido de Igor. Aqueles traços outrora tão familiares agora pareciam uma máscara. Atrás dela, espreitava um predador. Não serei sua vítima, repetiu para si mesma, apertando os punhos. Se ele queria guerra, teria guerra. Lá fora, o amanhecer surgia pálido, cinzento, típico de Petersburgo.
Um novo dia começava, o primeiro dia de sua batalha pela sobrevivência. Algo dentro de Helena se quebrou naquela noite. O medo e a impotência deram lugar a uma fúria gelada, uma determinação de aço. Não era mais uma mulher assustada que descobrira a traição do marido. Era uma guerreira, pronta para lutar pela própria vida. E não pretendia perder. A manhã chegou clara, com aquele azul cortante de setembro que só Petersburgo conhece. Helena olhou pela janela para os bordos dourados do quintal e pensou que nunca o mundo lhe parecerá tão frágil e ao mesmo tempo tão precioso. Quando uma pessoa percebe que pode perder tudo, cada detalhe ganha valor. O brilho do orvalho matinal, o aroma do café fresco, o som da chuva no beiral. Igor saiu para o trabalho. A Neca para a escola onde lecionava. Rosa Petrovna foi à policlínica substituir uma colega doente. Pela primeira vez em dias, Helena ficou sozinha. E aquele isolamento era uma oportunidade. Sentou-se diante do computador, inseriu o pendrive comprado no dia anterior e começou, metódica, a copiar todas as provas do crime que ainda não fora cometido, mas que estava meticulosamente planejado. Cada detalhe importava. As cartas da clínica MedExpert, as mensagens trocadas com Karina, os escaneamentos dos documentos de testamento, tudo era meticulosamente transferido para o arquivo digital. Para garantir redundância, Helena duplicou os arquivos na nuvem, protegendo a pasta com uma senha complexa, daquelas que só uma contadora experiente seria capaz de criar. Depois, abriu o programa de impressão e gerou cópias físicas de cada documento. A velha desconfiança da profissão não permitia que confiasse cegamente na eletrônica. Papel não apaga com um clique, pensou, enquanto as folhas saíam quentes da impressora. O telefone tocou. Era o número de Piotr Vassilievich Kuliakov, velho amigo da família, ex-investigador da procuradoria. Lena, você deixou um recado. Algo urgente? A voz de Helena tremulou levemente ao responder. Precisamos nos encontrar hoje, se possível. É muito importante, Piotr Vassilievich. Aconteceu algo? A preocupação no tom dele era nítida. Sim, mas não posso explicar pelo telefone. É questão de vida ou morte. Uma hora depois, estavam sentados em uma pequena cafeteria no Mali Prospect, longe de olhares e ouvidos indiscretos. Piotr Vassilievich, homem corpulento de olhos perspicazes e rugas profundas na testa, examinava os documentos espalhados sobre a mesa. Tirou os óculos, esfregou a ponte do nariz e suspirou. Lena, isto é sério? Muito sério. Tentativa de homicídio, artigo 305 do Código Penal russo. Até 15 anos de regime fechado. Ela apertava as mãos debaixo da mesa, observando sua reação. Com provas assim, ele apontou para os papéis sem dúvida. A questão é, o que fazer? Helena completou seu pensamento. Poderia registrar um boletim de ocorrência agora mesmo, e ele seria preso. Mas tudo poderia desmoronar no tribunal. Exatamente. Sem provas materiais, sem o veneno em si. Ele diria que foi uma consulta teórica que nunca teve intenção. O ex-investigador assentiu, pensativo. Precisamos pegá-lo em flagrante, no momento da tentativa ou imediatamente antes. Quando o veneno estiver com ele, quando tentar usá-lo. E se eu não der conta? Se ele não der tempo? A voz de Helena falhou. Nós nos prepararemos, respondeu Kuliakov firme. Diga-me onde e quando será o banquete. Restaurante Admiralteiski, 15 de setembro, às 18 horas. Bom, agora me conte tudo o que sabe sobre o plano dele. Cada detalhe. Conversaram por quase 2 horas. Piotr Vassilievich fazia perguntas precisas, anotava, construía hipóteses. Em 40 anos de procuradoria vira de tudo. Mas aquele caso, o empresário respeitado planejando matar a esposa diante dos convidados, em seu próprio jubileu, até ele achava estarrecedor. Precisamos agir com certeza absoluta, disse ao final. Não podemos permitir que o crime se consume, mas devemos registrar a tentativa. Impecavelmente com provas irrefutáveis. Ao se despedirem, ele apertou com força a mão de Helena. Above tudo, mantenha a calma. Ele não pode desconfiar de nada. E eu estarei por perto, prometo. Ao sair da cafeteria, Helena dirigiu-se a um shopping center. Na loja de eletrônicos comprou uma câmera miniaturizada capaz de gravar vídeo em alta definição. 7.000 rublos, não era pouco, mas tratava-se da sua vida. Para que uma câmera dessas? Perguntou o vendedor. Quero filmar o momento em que meu marido me surpreende com um presente no jubileu, respondeu ela, sorrindo para disfarçar o nó na garganta. A ironia das palavras queimou-lhe a língua, mas manteve o sorriso até sair da loja. Em casa, instalou no celular um aplicativo de gravação oculta. Testou, funcionava perfeitamente, ativava-se com um toque, salvava os arquivos automaticamente e os duplicava na nuvem.
À noite, ligou para o Admiralteiski e pediu para falar com Sergei Petrovich, o administrador, antigo conhecido dos tempos de fábrica. Sergei, preciso da sua ajuda, disse sem rodeios. É questão de vida ou morte. O que aconteceu, Lena? A voz dele transbordava preocupação. Venha amanhã de manhã. Explicarei tudo. Mas não comente com ninguém, especialmente no restaurante. No dia seguinte, após ouvir sua história, Sergei Petrovich ficou longo tempo em silêncio, abalado. Igor, não consigo acreditar. Sempre pareceu tão decente. Eu também não conseguia, respondeu Helena, amarga. Vivi 25 anos com esse homem e descobri que não o conhecia. Como posso ajudar? Ela expôs seu plano. No restaurante haveria 2 bolos idênticos. Na hora H, eles seriam trocados, para que a fatia envenenada não fosse servida a ela. Mas cuidado, alertou. É letal. Se uma gota sequer. Não se preocupe, cortou Sergei sério. Eu mesmo supervisionarei. E darei instruções claras aos garçons, ninguém falhará. Após sua saída, Helena sentou-se para redigir a denúncia que entregaria no momento certo. Cada palavra foi escolhida com precisão cirúrgica, como fazia nos relatórios financeiros da fábrica. Anexou cópias de todas as provas, as mensagens, os testamentos, as consultas sobre o veneno. Selou tudo em um grande envelope e o escondeu entre as páginas de um livro antigo. À noite, frente ao espelho do banheiro, ensaiava expressões. Calma, serena, um sorriso leve de quem aguarda uma festa. Nenhum traço de medo, nenhuma sombra de desconfiança. Igor não poderia suspeitar que ela sabia. Como estou, mãe? Perguntou a Rosa Petrovna, que entrou no banheiro. Normal. Um pouco pálida. A mãe a observava com atenção. O que está acontecendo, Lenocha? Você não é a mesma nestes últimos dias. Helena não podia contar a verdade, não queria submeter a mãe a tal choque. Mas também não tinha forças para mentir. Descobri algo sobre Igor. Algo terrível. Mas darei jeito, prometo. Rosa Petrovna a abraçou forte. Filha, seja o que for, enfrentaremos juntas. Nossa família é forte. Meu pai sobreviveu ao cerco de Leningrado. Seu avô lutou na guerra, seu bisavô na revolução. Temos no sangue a resistência e a vitória. Helena enterrou o rosto no ombro da mãe, inspirando o cheiro familiar de gotas de menta e lavanda. Obrigada, mamãe. Uma ajuda inesperada veio de Aneca sem que a filha desconfiasse. Tão absorvida pelos preparativos do casamento, mostrando esboços dos convites, discutindo o cardápio, pedindo conselhos ao pai, a jovem distraía Igor da frieza de Helena, de seu olhar tenso, das mãos que às vezes tremiam. Até Machim, o noivo, se envolveu na organização do jubileu. Helena Tikhonovna, posso ajudar com algo? Tenho um amigo DJ que poderia escolher a música. E ainda posso encomendar fogos de artifício. Pequenos, mas bonitos. Obrigada, Machim. Ela lhe deu um tapinha carinhoso no ombro. Fogos, ótima ideia. Quanto à música, já está resolvido. Na verdade, não era apenas música. Helena contratara uma equipe profissional de foto e vídeo para o banquete, oficialmente para um álbum comemorativo, na realidade, para registrar cada movimento de Igor. O operador receberá instruções especiais, focar no momento de cortar o bolo e distribuir as fatias aos convidados. Uma semana depois da visita a Piotr Vassilievich, Helena comprou um vestido novo para a celebração. Não o dourado que planejara antes, mas um prateado com bordados delicados na barra. Por que prateado? Estranhou Aneca. Você queria dourado para combinar com os convites. Uma bodas de prata pé de prata, sorriu Helena. O ouro ficará para o seu casamento, meu sol. A cada dia que a aproximava do jubileu fatal, sentiam-se à mesa, enquanto os garçons serviam os primeiros pratos. Ela observava tudo com atenção, como se cada detalhe fosse uma peça de um tabuleiro de xadrez. O momento decisivo se aproximava, e ela precisava garantir que nada escapasse ao controle. Às 6h45, quando os convidados já estavam envolvidos em conversas e risos, levantou-se para fazer seu discurso. Com um brinde na mão, ele olhou com um sorriso que para os outros, parecia cheio de carinho, mas que ela sabia ser apenas uma máscara. 25 anos ao seu lado, minha querida, começou ele com a voz firme e cálida. Um quarto de século de amor, de conquistas, de desafios superados juntos. Os convidados aplaudiram, emocionados. Sentada ao lado do noivo, sorria com os olhos brilhantes enquanto apertava sua mão. Sustentou o olhar do marido sem piscar. Sabia que aquelas palavras eram mentira, que cada sílaba era calculada para manter as aparências. Mas ela também sabia que em breve, a verdade viria à tona.
E para celebrar essa data tão especial, continuou erguendo a taça, nada melhor do que o bolo que encomendamos especialmente para hoje. Ele fez um gesto para os garçons que se aproximaram com a bandeja. Respirou fundo. Era agora. O bolo foi colocado sobre a mesa, imponente com seus 2 anéis prateados e o número 25 brilhando sob as luzes do salão. Os convidados murmuraram admiração enquanto pegava a faca cerimoniosa. Permita-me, minha querida, disse ele, olhando para com uma expressão que só ela conseguia decifrar, um misto de desafio e pressa. Ela sentiu, mantendo as mãos firmes sobre o colo. Enquanto cortava a primeira fatia, discretamente pressionou o botão do aplicativo no telefone, ativando a gravação. A câmera escondida em sua bolsa já capturava cada movimento. A primeira fatia, como manda a tradição, é para a anfitriã. Anunciou servindo-a em um prato de porcelana fina. E a segunda, é claro, para nossa convidada especial. Ele olhou para que sorriu, agradecida, enquanto recebia sua porção. Observou o prato que lhe foi entregue. Sabia que em algum momento entre o corte e a distribuição, havia adicionado o pó branco à sua fatia. Mas não a dela. Os segundos se arrastavam. Precisava agir antes que a jovem desse a primeira garfada. Esperem, disse ela, levantando-se com um sorriso que soou forçado até para ela mesma. Antes de provarmos este bolo maravilhoso, gostaria de fazer um brinde. Os convidados olharam para ela surpresos com a interrupção, mas apenas franziu levemente a testa desconfiado. Pegou sua taça, mas seus olhos estavam fixos em... Aos 25 anos de casamento, começou ela com a voz firme, mas também a honestidade, a lealdade e a justiça. Porque no final das contas, são esses os valores que realmente importam. Ela fez uma pausa dramática. E são esses valores que nos permitem reconhecer quando somos traídos. Um silêncio incômodo caiu sobre o salão. E empalideceu. Confusa, olhou para ele como se buscasse uma explicação. O que você está dizendo? Perguntou com a voz tensa. Ela não respondeu. Em vez disso, virou-se para os garçons e fez o sinal combinado, um leve toque na orelha. Imediatamente 2 funcionários se aproximaram com outra bandeja, onde estava o bolo verdadeiro, aquele que havia encomendado na confeitaria do norte. Com um movimento rápido trocaram os pratos à frente de... O que é isso? Indignou-se tentando intervir, mas que observava tudo de seu lugar estratégico, já se levantava. Disse o investigador com a voz calma, mas firme, acho que é hora de esclarecermos algumas coisas. Os convidados murmuraram, perplexos. Olhou para a mãe, os olhos cheios de lágrimas e perguntas. Porém, não tirou os olhos de... Finalmente, depois de tantos meses de mentiras, a verdade estava prestes a vir à tona. E ela não tinha mais medo. Enquanto os brindes se sucediam, discursos sobre a solidez do casamento, sobre fidelidade, sobre um amor testado pelo tempo, observava tudo com um nó na garganta. Era assustador como o mundo podia ser enganado por uma fachada de família feliz, 25 anos ao lado de servindo de exemplo para os outros, enquanto por dentro tudo já apodrecia havia muito, tudo já estava morto. E agora a palavra é do nosso anfitrião, anunciou o mestre de cerimônias. Levantou-se, segurando uma taça de champanhe. Com um sorriso que pareceu ao mais cínico de todos, começou. Há 25 anos, prometia amá-la pela vida inteira. Hoje renovo esse juramento. Seu olhar percorreu a sala, agora em silêncio. Obrigado por todos esses anos, por nossa filha, pelo calor do nosso lar. Ela o observava tão belo, tão convincente em sua mentira e pensava, será que ele mesmo acredita no que diz? Será possível mentir com tamanha perfeição? Quando chegou sua vez de falar, levantou-se e proferiu as palavras que havia ensaiado diante do espelho. Obrigada, querido. E obrigado a todos que vieram compartilhar este dia conosco. Fez uma pausa e seu tom mudou, quase imperceptível, mas suficiente para quem conhecia seu medo. Sabem, há um ditado, a verdade sempre vem à tona. E hoje mais do que nunca acredito nisso. Como franziu levemente a testa, captando algo estranho em sua voz, mas logo se recompôs, mantendo o sorriso. Após os pratos principais, chegou o momento que tanto esperava e temia, a entrada do bolo. Um enorme bolo prateado, decorado com anéis e o número 25, foi colocado sobre uma mesa auxiliar. Aproximou-se para cortá-lo como mandava a tradição. Vem aqui, chamou ele. Vamos cortar juntos. Ela posicionou-se ao seu lado, sentindo o coração bater descompassado. Fotógrafos e cinegrafistas aproximaram-se para registrar o momento solene. O primeiro pedaço é para você, querida, disse cortando uma fatia generosa e colocando-a no prato. Então aconteceu o que aguardava.
Enquanto todos olhavam para o bolo, discretamente retirou do bolso interno do paletó um pequeno envelope com pó branco. Fingindo ajustar o creme, derramou seu conteúdo sobre a fatia destinada à esposa. Lançou um olhar rápido para o cinegrafista que assentiu. Tudo havia sido registrado. Permitam que eu ajude, interveio um jovem garçom, instruído por levarei aos convidados. Com habilidade, pegou 2 travessas, uma com a fatia envenenada, e simulando um tropeço, trocou-as de lugar com um movimento quase imperceptível. Desculpe, murmurou, fingindo constrangimento. Quase derrubei tudo. Não tem problema, sorriu sem desconfiar da troca. Esta aqui é para minha esposa. O garçom entregou o prato e levou o outro, o envenenado, até sentada à mesa vizinha. Bom apetite, disse ele com uma leve reverência. Sorriu e pegou o garfo. Não tocou em seu pedaço, observando tudo com atenção. 10 minutos, dissera o médico em suas mensagens. Em 10 minutos, a respiração pararia. Afastou-se discretamente fazendo uma ligação. Chamava a polícia e a ambulância. Tudo seguia conforme o planejado. 8 minutos depois, empalideceu de repente, levando as mãos à garganta. Seus olhos arregalaram-se em pânico. Tentou dizer algo, mas só um engasgo rouco saiu de sua boca. Então começou a desabar, perdendo a consciência. Correu até ela, o rosto contorcido de terror. O que há com você? Alguém chame uma ambulância. Ela tem alergia. Não, querido. Aproximou-se, surpreendendo-se com sua própria calma. Não é alergia. É envenenamento por fenobarbital. 200 miligramas misturados ao champanhe causam parada respiratória em 15, 20 minutos, não é mesmo? Congelou, olhando para ela com os olhos arregalados de horror. Do que você está falando? Arfou ele. Você enlouqueceu? Não, balançou a cabeça. Estou perfeitamente lúcida. Já você, parece ter perdido a razão quando decidiu envenenar sua esposa diante de todos os convidados. Não a única, mas a principal, respondeu ela com um sorriso amargo. 6 meses se passaram. O julgamento de Igor Vorontsov tornou-se um dos mais repercutidos da cidade. As provas eram irrefutáveis, laudos toxicológicos, testemunhas, mensagens trocadas entre ele e Karina. O tribunal o condenou a 12 anos em colônia penal de regime severo, nos termos do artigo 105, parte 3, do Código Penal russo, tentativa de homicídio qualificado. Karina, salva em extremis pelos médicos, recebeu 3 anos de pena suspensa como cúmplice. Durante o processo, descobriu-se que ela desconhecia a letalidade do plano. Pensei que fosse apenas um sedativo forte, chorou no tribunal. Ela seria levada para uma clínica particular. Eu não queria a morte de ninguém. Eu amava e acreditava em tudo que ele dizia. O testamento foi anulado. Na divisão dos bens, Helena recebeu metade do patrimônio adquirido durante o casamento, um apartamento avaliado em 8 milhões de rublos e 50% de um negócio que valia cerca de 6 milhões. O restante foi destinado à indenização por danos morais a Karina e ao pagamento das custas processuais. Helena pediu demissão da fábrica onde trabalhou por quase 30 anos. Com parte do dinheiro, abriu um pequeno ateliê familiar, Rosótica, Rosinha, em homenagem à mãe, que lhe ensinou a costurar ainda criança. Isso é para a alma, dizia às amigas. Aos 52 anos, é hora de fazer o que traz alegria, não só dinheiro. A Neca casou-se com Maxim em novembro, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Não houve o Fausto originalmente planejado, nem vestido de 80 mil rublos, nem banquete em restaurante luxuoso. Em vez disso, reinaram amor sincero e calor humano. Não sente falta de uma festa mais pomposa? Perguntou Helena à filha. A Neca balançou a cabeça, sorrindo. Não, mamãe. Esses meses me ensinaram que o importante não é o vestido ou o local. É estar com quem você confia, com quem nunca vai te trair. Rosa Petrovna vendeu seu apartamento de 2 quartos e mudou-se para perto da filha, ajudando no ateliê e simplesmente estando presente. Devemos nos apoiar, disse ela, como sempre fizeram as mulheres de sua família. Exatamente 1 ano depois da não celebrada Bodas de Prata, em setembro de 2025, a família ganhou um novo motivo de alegria. A Neca deu à luz um menino, batizado de Semyon, em homenagem ao bisavô, cujo retrato observava tudo da parede da sala. Helena sentava-se junto à janela, balançando o pequeno embrulho adormecido nos braços. O bebê resmungava sonolento e a avó observava, refletindo sobre os caprichos da vida, como uma tragédia poderia se transformar em um recomeço, como a traição havia lhe dado liberdade, e como a dor dera lugar à alegria. Sabes o que te digo, Lenocha? Rosa Petrovna sentou-se ao seu lado, olhando para o neto. Isso aqui, isso sim é prata de verdade. Tua força, filha.
Não se quebrar, não desistir, passar por tudo isso e continuar humana. Isso vale mais que todos os metais do mundo. Helena levantou os olhos para o retrato do avô Semyon, pendurado em frente. Vovô Semyon, não desonrei nosso sangue, sussurrou. Por um instante, lhe pareceu que o rosto severo do veterano de guerra se suavizava levemente, como se aprovasse suas palavras em silêncio. Da colônia penal chegou uma longa carta de Igor, cheia de arrependimento e pedidos de perdão. Helena leu uma vez e não respondeu. Alguns atos não merecem perdão, pensou. E algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas por mais que se queira. Karina mudou-se para Krasnodar, onde morava uma parente distante. Conseguirá emprego em um hospital, não como médica, mas na recepção, e aos poucos reconquistava a fé na vida, ajudando os outros. Certo dia, Helena recebeu uma carta estranha, de uma mulher desconhecida de outra cidade. Sua história, que li no jornal, me deu forças para mudar minha vida. Também vivi com um homem que me matava aos poucos, não com veneno, mas com palavras, atitudes, desprezo. Agora sou livre e feliz. Obrigada. Essa não foi a única. Outras cartas chegaram de mulheres que, inspiradas por Helena, encontraram coragem para enfrentar violência, traição e humilhação. Sua história, divulgada pela mídia, tornou-se um símbolo. Nunca é tarde para lutar por justiça e por sua própria dignidade. As bodas de prata não aconteceram, mas Helena não sentia falta delas. A prata de sua alma não havia perdido o brilho, e isso valia mais que qualquer aniversário. Nas noites de insônia, ela refletia sobre a natureza do amor. Se ele poderia ser cego e lúcido ao mesmo tempo, sacrificial e sábio. Escolhi o amor sábio, dizia a si mesma e por si, pela filha, pela justiça. E isso a tornará mais forte. Agora sua vida era feita de pequeno Semyon, da filha feliz ao lado de Maxim, da mãe sempre presente, do ateliê que amava, da paz e da dignidade recuperadas. Não havia mais medo, insegurança ou ansiedade. Ao passar pelo pior, ela encontrara sua essência, uma mulher forte, capaz de se proteger e proteger os seus. O retrato do avô Semyon continuava no lugar de honra, lembrando que em sua família não se desistia, não se abaixava a cabeça diante da adversidade. Às vezes, ao olhar para o neto, tão parecido com o bisavô, Helena pensava, talvez essa seja a verdadeira imortalidade, herdar não só os traços, mas a força de espírito, a coragem, a capacidade de amar e defender esse amor. E então uma calma luzia dentro dela, clara e serena, como só acontece com aqueles que conheceram o verdadeiro valor da vida e souberam lutar por ele.